doença crônica. Para sobreviver, o ser humano vai precisar de um modo novo de pensar, Albert Einstein. Ter e não ser. Poder, status, acima de tudo, no ser humano, um grande engano. Ganância, um sentimento egoísta que prejudica os mais fracos. Qual a natureza básica do ser humano? Deveria ser a cooperação e não a competição. Devemos ter mais amor e menos individualismo. E se preocupar mais com os problemas dos outros, somos dependentes uns dos outros. Solicitude sempre. Amar ao próximo como a ti mesmo. Um ser humano é sempre conectado ao outro. União, amor, companheirismo. Pode mudar o mundo. Somos todos iguais. Né? Como falou no argônio, né? Nós respiramos, eles respiram a mesma coisa. Fazemos parte de um todo. Então nos preocupemos uns com os outros de verdade. Um coração pacífico pode ser mais do que a raiva. Temos talentos ocultos que devemos descobrir. Amar uns aos outros. Amém. Amém. Fala, o que mais marcou no filme? Então, o que marcou que foi a entrevista dele com o pai, né? Então eu escrevi aqui mais ou menos, né? Ele e a entrevista com o Desmond Tutu lá, né? O arcebispo da Cabo. O pai do diretor foi correto ao dizer que o amor só se sente por 1h30 na igreja. E depois só acontece no próximo sábado ou domingo. Os seres humanos vivem assim em todos os sentidos ou setores da vida. Não se vive um amor contínuo e apenas um amor momentâneo. Mas como Desmond Tutu disse, né, o que Deus falou, eu só tenho vocês, que somos nós. E você, Mário? Teve um momento que ele falou que ele aceitou a morte, né? Eu me identifiquei aqui porque por algum momento de minha vida eu aceitei essa morte, né? Tipo, vou morrer assim, já era, pra mim não tem mais jeito, não tem mais solução, né? E o que eu entendo com isso, que não devemos nos conformar com a situação. Devemos sempre continuar insistindo, persistindo e nunca desistindo. E em questão da empatia também, né, com o próximo, né? Se nós cumprirmos ali os mandamentos de Deus e ali Jesus ele resume em apenas 2, né? Amar o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Acredito que o mundo seria muito, muito melhor. Ricardo, você? Então, eu me identifiquei assim, bem no resumo mesmo do filme, né? Foi uma parte que, por exemplo, lá na rua também eu tinha tudo para não precisar estar aqui. Mas alguma coisa era vazia dentro de mim. E eu tentei buscar em relacionamentos, drogas, bens materiais, e sempre continuava vazio. Né? Quando eu entrei nas drogas, eu vi que teve um peso na minha capacidade física e mental, onde que eu perdi meus valores, minhas habilidades, meus talentos, e que foi enterrado. E aqui né, no fundo do poço eu descobri uma maneira nova de viver, que é com o Espírito Santo, é com Jesus na minha vida. E esse vazio, ao qual me derrubou lá fora, que eu até pensei na morte, né? Eu dizia até, já sou morto mesmo, espiritualmente falando, o que vier é lucro. E aqui não, aqui eu estou preenchendo esse vazio a cada dia, né? Estou encontrando uma maneira simples de viver e espero carregar lá fora também, né? Que é amar o próximo mesmo, viver na simplicidade, tendo necessariamente o que eu preciso para sobreviver, né? Não precisar que o meu ego se sinta ferido e eu correr atrás das coisas que eu não posso encontrar. Acho que Jesus me preenche nisso. E você acha que a sua forma de vida e as suas escolhas afetaram outras pessoas e o mundo ali, o seu mundo ali? Totalmente, totalmente. Na última fase, né, no período já de situação de rua, na verdade, o amor que as pessoas têm, tinha também na época, e tem ainda, as mais próximas, né? E aqueles que com certeza vão se tornar meus inimigos, porque muitas vezes eles não conhecem esse amor, eles vão sentir inveja, né, de quando eu voltar. Transformado, bem arrumado, uma maneira nova de se comunicar, sem gíria, sem dialeto, né? Transformado, falando realmente do amor. E eu acho que aquelas pessoas ao qual eu feri lá fora, né, que se sensibilizaram, né, pela minha autoimagem transfigurada, né, de uma pessoa jovem, bonita, trabalhando de terno e gravata, de repente um homem com uma situação de rua. Então, foi um grande exemplo negativo lá na minha volta. Rodrigo? Boa tarde a todos. Eu entendi no filme que o filme fala muito do coração, né? Do amor das pessoas. O que eu acho que falta um pouco nas pessoas são um pouco de compaixão. Está faltando. Um pouco de exemplos. São poucas pessoas que dão.
O que mais que eu entendi foi assim mesmo. A pessoa tem que ter mais corações, tem que ser mais humilde, mais detalhista nas coisas. Só isso, só que Alguém mais? A única coisa que eu. Esse filme aí foi interessante também, tudo, entendeu? Então, falando assim do amor e tudo. Mas o único maior amor que eu vi ali foi dos animais. Porque ali foi um conjunto mesmo. Ali eles estavam um pelo outro. Você viu na hora que o Cego estava lá, o Gnu estava lá, o outro Gnu, o tigre estava em cima, o outro Gnu correu lá e salvou ele, os pássaros, tudinho, tudo em conjunto, tudo. Entendeu? Então não teve escolha, porque eu sou mais bonito ou porque deixa ele lá tudinho, né? Porque falar, aqui tá todo mundo, mas chega depois, esquece tudo, né? Porque aí o ego toma de conta. É verdade. O ego toma de conta, eu sou melhor, eu não vou fazer isso porque aquele lado é feio, eu só vou fazer para aquele ali que é mais bonito. É desse jeito. O animal não tem isso, né? Os animais estão sempre ali em conjunto. Para mim, é uma lição de vida que a gente tinha que aprender com os animais, porque os animais não abandonam a gente. A gente não, no caso, eles estão um pelos outros ali, né? Entendeu? E aí tem esse negócio do influenciar os outros. Vamos supor isso, essa parte daqui. Isso aqui é tipo uma aula, né? Daquele negócio do iogurte lá. Pois é. Né? É tipo uma aula que o pessoal fala da aula ali, né? E essa parte aí, será que a gente influencia os animais também? Sim, sim. E a gente, e é legal porque a gente se influencia também, né? Ó, se ele ali tava, o que ele falava, o que ele sentia, tava influenciando uma bactéria que tem no iogurte, imagina o que isso causa na gente. Entre Né? a gente, né? É. Mais alguém? Eu também gostei da parte ali que os bombeiros tiram o menino dali do poço ali e o pai tá esperando e abraça o menino. E também o macaco fazendo tipo uma ponte pro filhote passar de um galho pro outro. Como você se sentiu? Como você Eu me senti amor ali, né? E que nem empatia, compaixão ali, tudo ali, um monte de coisa boa. ali mostrou a família, né? É. Na hora que passa pra cá, tá ruim ainda, né? Passa pro outro lado pra ajudar. Eu fui anotando algumas perguntas que ele fez até, e como eu fui enxergando desde que eu assisti de novo. Fazia um tempinho já, né, que a gente tinha assistido esse filme. E uma coisa que me chamou a atenção, qual o problema do mundo, né? E, na verdade, quando Deus criou o mundo, ele criou perfeito, né? Não existia problema, né? E a ordem, como o pastor Maurício já até colocou aqui, sempre foi cultivar e guardar. E todas as coisas, né, ele deu ordem para que existisse, e nós, seres humanos, foi a única coisa que ele pegou ali do pó da terra, né? Tanto que é cientificamente comprovado até que as nossas células, se for estudada tudo, ela tem as mesmas moléculas do que o pó da terra, né? Então ele criou tudo perfeito. E criou o homem, a mulher, e deu ordem para cuidar de todo o resto. E pela atitude de uma única pessoa, toda que foi Eva, né? Toda a história da humanidade, ela foi alterada. Por isso que eu perguntei pro Ricardo, né? Você acha que a sua atitude, as suas escolhas, elas mudaram? Porque as nossas escolhas, elas sempre mudam tudo que está à nossa volta. Tanto pro bem, quanto pro mal. E o mundo, né? Eu achei interessante no filme, quando ele fala dos animais, e no final, que ele fala que até no reino animal, quando o leopardo caça a zebra, é só para alimento próprio. Ele não tem necessidade da matança, né, e da destruição que o ser humano hoje é levado a destruir, a consumir. Pode falar, Luiz. Pode falar? Pode. Tem uma história interessante que eu gosto muito de ler, né? Como sempre digo. E ali quando os portugueses, os europeus em geral, chegaram no Novo Mundo, o índio perguntou para ele por que eles encaravam mares, tempestade, para chegar aqui, né? Ele falou, nós viemos aqui para buscar riquezas. Como é que riqueza? Ele falou, ouro, prata, peles. Mas para que você quer essa riqueza? Para nós deixar para os nossos filhos deixar para os nossos netos. Nós precisamos trabalhar, juntar. O índio na simplicidade falou assim, mas nós não faz nada disso, porque a natureza que cuidou do meu avô cuida de mim hoje e vai cuidar do meu filho. Nós não precisamos juntar, acumular, porque nós já temos tudo que nós precisamos. É a simplicidade. Né? Sim, que o próprio Deus ensinou. Né? Que Deus Né? ensinou. E a gente hoje tem a cultura de ter mais e de acumular, né? E por isso que falta, né, para uns. Outra coisa que eu achei interessante, que ele fala que a gente conta a história para nós mesmos, né? Que a gente conta o que a gente é e o que a gente faz para a gente mesmo ver, eu percebi dessa forma, se aceita ou não, né? E a história, ela, de novo, à luz da Bíblia, ela é uma só, né? Deus criou a gente para ter um relacionamento com Ele. E é isso que Ele espera de todas as criaturas dele. Que a gente se relacione, né?
no que a gente se mate, ou no que a gente se odeie. E isso foi perdido aí desde que o pecado entrou na história do homem. Uma outra coisa importante que daí a pergunta, né, não sei se alguém prestou atenção, mas qual foi a mensagem que te passaram quando você era criança? Que ele fala que a mensagem é que ele tinha que ser melhor, sempre melhor que alguém, né? Que ele tinha que estudar para ser o melhor aluno, sempre se número destacar do um, ser o melhor, grupo. Sempre ser o número 1. Exatamente, né? E eu acho muito importante para a gente entender a nossa identidade. Qual foi a história, né? Que te passaram? Qual foi a história? O que me falaram que eu sou? Mas o que realmente eu sou, né? Qual a natureza essencial, né? Que o João falou da cooperação, que no reino animal existe essa cooperação e que tudo caminha melhor, né? Quando a gente coopera. Outra coisa que o Rodrigo falou da questão do coração. E como a gente vê, né, que tudo isso que ele falou, e no final lá ele foi obrigado a se render, que Jesus Cristo foi esse que trouxe o amor, né? Esse amor incondicional, esse amor que transforma vidas, esse amor que transforma histórias, né? Esse amor que transforma ambientes. Foi ele que conquistou quando ele morreu, né, por nós naquela cruz. E ele teve que se render ali no final, que esse foi o ensino. E esses outros grandes homens, como Gandhi, como o Mandela, como nunca consigo falar o nome dele, Luther King, né? Madre Teresa de Calcutá, tem aquele outro que você fala dele, Santo Agostinho, né? Foram todos homens que se destacaram na história da humanidade porque tiveram coragem, né, de viver esse amor, né? De demonstrar esse amor. De amar os inimigos. Eu achei fantástico ali quando o Luther King falou: se for necessário encher as prisões, ele estava falando aquilo para as pessoas ali se renderem, né? Para os negros ali aceitarem aquela violência, né? Mas não combater o mal com o mal. Orar pelos nossos inimigos. Exatamente. Né? Nessa parte aí é que ele está falando ali, que ele só aprendeu a lição depois que ele caiu e sofreu acidentes tudo. Sim. Sim. Ele sofreu, aí depois é que ele foi descobrir realmente o mundo que precisava ele pegar e ajudar. Sim. Entendeu? Mas isso aí é através do quê? Da doença que ele teve, da depressão, que eu não sabia, porque eu pensei que na hora que ele caiu, eu pensei até que eu marquei aqui, pô, como é que pode? Cair da bicicleta, se machucou o braço e criou uma depressão a ponto de querer morrer, né? Mas depois teve a explicação que ele pegou uma síndrome, né? Sim, mas você percebe que na verdade a vida dele já não estava boa lá atrás, quando ele comprou a mansão e entrou e Não, viu que aí é estava porque feliz? aí é que assim, ó, porque ele tem que não é que ele falou assim, que ele entrou, que a própria câmera pega, já mostrando o hall da entrada ali, tudo vazio, entendeu? Sim. Aí você entra num lugar daquele e fala assim, puxa vida, com isso aqui tudo, aí vem a solidão, entendeu? Você não tem nada, cadê, né? E só é feliz quando tá todo mundo junto. Acabou aquele momento, todo mundo vai embora, e a casa é enorme, vazio. Aí a criança fica aquela alegria momentânea e chegou, depois acabou a festa, só sobra os copos para o dono limpar e às vezes estiver sozinho, fala assim, pô, não vou nem fazer mais um churrasco, que no final tem que limpar sozinho, né? Desse tipo aí. Aí, o que acontece? Aí, depois que ele passou tudo isso aí, é que ele vendeu as coisas dele para comprar o trailer, morar num trailer e abrir mão daquilo que ele, né, viu que não estava sendo para ele. Só que na natureza da gente hoje, quanto mais o pessoal tem, mais o pessoal quer, não quer saber. Por isso que eu falei assim, a ganância do homem é tanta, entendeu? Que o ego vai subindo, e ele, quanto mais tem, mais quer. Mas sabe o que é o mais legal de tudo? Posso falar? Pode, claro. Por favor. Eu achei esse filme, eu nunca tinha assistido e eu achei esse filme impactante. E ele reforça tudo que o pastor e a Luciane estão falando. O cara é milionário. Que ele não né? deixou de ser. Milionário. E não deixou de ser. O biotrilho. Não importa, ele não deixou de ser. Olha a crise dele. Ele tinha tudo aquilo, mas ele não sabia quem ele era. Ele tinha dinheiro, mas não tinha Ele amor. não sabe qual era a verdadeira identidade dele. Então, qual é a real? Ele teve uma crise existencial, como todos nós temos aqui. A maioria daqui é tudo evangélico, não é? Quem não é evangélico aqui? Não nasceu no berço cristão? Quem não nasceu, Quem não nasceu? Ninguém nasceu no berço evangélico aqui, não? Mas vocês, quando recaídos, vocês estavam na igreja? Estavam? Tá. E aí, o que acontece? E o que ele falou? Que engraçado, né? 1h30, todo mundo se abraçando, se beijando, só que chega segunda-feira e cada um vive a sua vida, não é? Não é isso? Né? Então tá sendo hipócrita, né? Que nem na Bíblia. Aí o pastor e a Luciana, o que tá falando sobre a nossa verdadeira identidade. E aí o que acontece? Ele precisou cair de bike, quebrar o braço,
para ter uma crise existencial, que tudo aquilo ali para ele não valia de nada. E a palavra disso foi assim, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico no reino de Deus, né? O cara tinha tudo, mas não tinha nada. E aí ele lembrou do pai dele, que fundou um hospital de câncer, e olha só, olha o legado dele, para onde que ele foi? Para os primórdios do pai dele. E aí ele começou a resgatar a identidade dele, ele começou a fazer uma retrospectiva com todos que trabalharam para ele. Ele pegou 4 repórteres, né? E começou a se ver. E aí o que ele viu? Ele estava com a forma do mundo. O que a cultura impõe nele? Você tem que ser o melhor da turma, você tem que se destacar, quanto mais dinheiro, melhor. E tudo aquilo para ele era mentira. E aí ele conseguiu ver numa bactéria o que a gente impacta na vida dos outros. Ele tinha tudo, mas não tinha nada. E quando ele começou a verdadeira identidade em Cristo, ele abriu mão de tudo para morar numa comunidade, fazendo bem, e começou a abrir mão do jato para andar de bike e ir e vir. Então ele começou a se conhecer. Ele teve a identidade de Cristo. Ele viu que verdadeiros líderes... Pô, imagina, na China o cara enfrentou Aquela cena. uma fila de canhões, de trator lá, como é que chama? Um tanque de guerra. Cara, quem que tem coragem de fazer uma coisa dessa? Eu não tenho, cara, que Deus me perdoe, mas, sabe, abrir mão de tudo para ajudar o próximo. Né? Esse é o verdadeiro amor, né? Que nem Martin Luther King, ele falou assim, ó, eu fiquei sabendo de uma história que ele tinha ido pregar, fazer um seminário, fazer uma missão e bombardear a casa dele. Chegou lá, quase mataram a família dele inteira. E todos os, né, afrodescendentes, os negões, falaram, vamos lá. Ele falou, não vai fazer isso não. Nós temos que dar outra face. E foi assim, nem que todo mundo seja preso, né? Esse é o mais importante. É nós saber quem nós somos. A nossa verdadeira identidade, que é Jesus. Né, pastor? Né, Lu? Então imagina um cara que ele teve tudo, mas não tinha nada. Mas quando ele começou a ver o amor de Jesus ao próximo, que ele começou a se conhecer de novo. Então, na verdade, foi uma crise existencial nessa época. Ele fala da dependência, né? Que tem aí continuidade com o que você está falando, um dos outros, né? E aí a gente volta lá para a criação e como Deus nos fez seres dependentes mesmo. Não fomos criados para viver de forma independente, né? Eu faço o que eu quero e tá tudo certo. Não, né? Nós fomos criados para estar conectados mesmo, né? Embora a ciência use toda uma forma para tentar explicar o que Deus criou, tudo tão óbvio, né? Porque acho que a ciência sempre tem que explicar Deus, né? E na verdade é a própria Bíblia e Deus que explica a ciência e que criou a ciência. Não, então, para a gente concluir, para finalizar, eu queria trazer alguns pontos aqui que eu achei interessante. Começa quando ele resolve entender onde que estava o problema. Ele não queria morrer, porque o que aconteceu foi isso, né? Aquela doença dele fazia com que ele sentisse a dor da fratura no momento que ele caiu e aquela sensação, o cérebro dele fazia repetir o tempo inteiro, ele não parava de sentir dor. Como é que chama? Fibromialgia, é isso, né? É tipo uma fibromialgia. Na verdade, era tudo emocional. Ele sentia aquela dor, a memória daquela dor. E ele falou, cara, eu não vou me matar, mas eu vou morrer, porque eu não vou aguentar de dor. E ele falou, então eu vou procurar descobrir qual que é o problema do mundo, né? Antes de morrer. E aí é interessante porque o que acontece? Ele mesmo começa a falar que ele começou sem nada, tal. Aí ele conheceu o Jim Carrey, ele fez o primeiro filme e ele se estourou, ficou mundialmente conhecido. Aí ele vai procurar pessoas que naquele momento ele entende que eram pessoas interessantes, que podiam responder a pergunta. E eu acho que o primeiro soco que ele toma na boca do estômago, ninguém sabia quem ele era, ninguém sabia que filme ele tinha feito, sabe? Então, é aí que a gente precisa começar a perceber, como o João falou do ego, né? Às vezes a gente acha tão importante, a gente acha isso pro bom ou pro mal, não é? O padrão de riqueza, a gente acha que é material e financeiro, não. Mas quantas vezes a pessoa, às vezes, ela chega... pessoa, ela tá... Tem gente que chega na casa de recuperação até fugida, né? E chega, não, porque eu sou do crime, porque eu não sei o quê, por quê? Porque ele tá preso naquilo, numa história que ele tá contando pra ele, que é aquilo que ele falou, não é? Pra que ele mesmo acredite naquilo e torne a vida dele menos miserável. Mas por quê? Porque ele vive em cima de rodas, ele não sabe quem ele é. Naquele momento, eu acho que ele começou a se tocar, puxa, quem eu sou?
Porque eu não sou o Tom Santianic, diretor do Máscara, diretor de não sei o quê, que todo mundo conhece. Não, porque esse pessoal nem me conhece. Né? Chega aqui, ninguém nem sabe quem eu sou. Né? E aí ele precisou ouvir um monte de gente desconhecida para ele lembrar que a resposta, como ele falou, estava na origem dele, no pai dele. Não é? O pai dele talvez não conseguisse mudar o mundo, mas entendeu em determinado momento que ele podia mudar o mundo ao redor dele. Podia usar o conhecimento dele como oncologista, não só para ser milionário, mas para poder transformar a vida de pessoas que não podiam também. Tem uma qualidade de vida Sabe? melhor, não sofrer, menos sofrer muito, né? Antes de morrer. E a gente e eu gosto muito desse filme, de passar, porque a gente sempre fica tentando entender o gatilho que nos faz usar droga, que nos faz beber, que nos faz sair do eixo. Só que o que a gente precisa descobrir é o gatilho que nos motiva, né? O gatilho que transforma a nossa vida. No meio do, não sei se vocês perceberam, mas no meio do documentário pra frente, quando ele estava fazendo, a própria percepção dele de mundo mudando, fez com que aquela dor dele, aquele sentimento dele mudasse. Porque tirou o foco dele. Ele tirou o foco do problema. Chegou um momento que não era mais a doença dele que estava causando, sabe? Mas era o legado e a resposta, né? Isso que é interessante. Que resposta que a gente dá? Não é? É interessante, tem uma família que a gente acolhe na outra casa lá, que conversando, a esposa dele é admirável, ele tá tendo alta agora, e a esposa dele é admirável, sabe, pastor? Moça jovem, sabe o que quer, estuda, trabalha e tal. E aí, conversando com as vezes, eu descobri que a família dela, todos os irmãos dela também são adictos, sabe? As irmãs, ela tem irmã que tem problema com prostituição. E aí, como falar que é a origem? Porque como que 4 pessoas que tiveram a mesma origem, que tiveram a mesma educação, 3 usam essa origem como uma muleta para não mudar e para enfiar o pé na jaca, e uma delas dá uma resposta totalmente diferente àquilo. Fala, não, mas comigo vai ser diferente. Os meus filhos vão ser diferentes, vai ser diferente. Sabe? Então, qual é a resposta? Quando eu perguntei, né, qual o sentimento que você tem, né? Quando você vê o pai esperando ali na boca ali do precipício para pegar o filho que os bombeiros estavam trazendo, a macaca que, né, se arrisca ali para salvar o filho, porque às vezes a gente não tem esse afeto na nossa família, a gente não teve isso. O filho né? que por saudade, quando o pai retorna da guerra daquele E talvez a gente não teve isso, mas mesmo sem ter, a gente chegou onde chegou. Então será que eu não posso dar uma resposta diferente? Né? A Lu fala, né, que eu sempre falo isso, que o homem foi criado para cultivar e guardar, não é? Então, a resposta, às vezes a gente fica esperando a resposta dos outros, né? Então, a gente viu e todo mundo concordou, não é? Como o pai dele falou, que ele ficou muito triste quando ele viu que na igreja as pessoas, elas se amam por 1h30 e depois acabam e só vão se amar de novo quando tem o culto, não é? E a gente conversa e fala, mas na hora de agir a gente age diferente. E como a gente pode fazer para mudar isso? Não é? Como que a gente pode fazer para mudar isso? Como a gente pode fazer para trazer as pessoas, ao invés de entrar na tempestade das pessoas, a gente trazer as pessoas para a nossa paz? Percebe? Sim. O Rodrigo falou sobre o coração, né? Que foi outra coisa também que me chamou a atenção, porque a Bíblia fala o tempo inteiro sobre a gente guardar o coração, né? Porque dele procede todas as fontes, para a gente guardar, que no nosso coração estão os nossos tesouros. Né? E quando eles falam no filme que o coração tem o poder de prever, né, as coisas, mais uma vez, tá lá em Provérbios, né, que assim como o homem se imagina na sua alma, assim ele é. E o Vanderlei trouxe uma coisa que ele levou como referência, o pai, que ele lembrou lá da origem dele, da origem, mas o que eu queria deixar para vocês hoje aqui é que a nossa origem é a do Criador. A nossa essência é a do Deus que fez todas as coisas, né? E que talvez eu, vocês, pode não ter tido uma origem de pai, de mãe ou uma referência humana, né? Mas pode falar. Eu gostaria de falar, tipo assim, eu achei bonito o que você comentou, na parte, tipo assim, tem muitas pessoas que, por exemplo, lá fora, estão em situação de rua, entendeu? Eu mesmo estava do trabalho comendo comida de lixo, abrindo saco de lixo. Aí chega aqui dentro, aqui, para não ficar por baixo dos outros, começa a dizer assim, lá fora eu era traficante, que eu era isso, que eu era aquilo outro. E na realidade, às vezes é o seguinte, se vocês for parar para pensar, se estamos aqui é porque a gente já estava derrotado lá fora, a gente veio para cá para mudar, né? Porque muitas vezes eu já vou ser pregado a palavra do amor na Bíblia, mas no dia a dia não é visto isso, né? Que você mesmo mostrou o filme aí.
como que é impressionante a natureza, que é a natureza do ser humano, dos bichos, para você ter mais ou menos a noção. Eles se unem para proteger um só. Um ajuda o outro, né? Até mesmo que no Vanderlei mesmo o 14 falou, o leão ele não mata ele não mata todas as gazelas, ele mata só aquela que realmente vai matar a fome dele e do bando, né? E o ser humano às vezes ele faz o quê? Ele simplesmente, o egoísmo dele, para poder querer dizer eu sou melhor que fulano, ciclano, beltrano, ele acaba não matando só um, mas o rebanho todo, né? Porque o homem é mau. Né? A natureza, né? Uma A frase nossa que- natureza é má. Pode falar, você. Pai do Senhor. O amor é uma coisa muito impressionante, é uma coisa que todo mundo quer, mas tem que semear. É uma via de mão dupla. O amor ele tem que ser correspondido primeiro. Até Jesus falou assim, aquilo que você quer que os outros te façam, faça você primeiro. E aí vem a seguinte indagação. Qual a sementinha de amor que você está plantando no seu irmão? Ou em quem que você quer esperar esse amor? Ou na pessoa, ou em quem que você quer esperar esse amor? Às vezes você espera um amor dele, mas você não semeia um amor dele, uma semente dele, né? E quais são os frutos desse amor? Né? Quais são os frutos desse amor? Né? Que ali podemos falar que é os frutos até do Espírito Santo, né? Bondade, fé, mansidão, né? E às vezes nós não semeamos isso, mas exigimos o amor completo. Mas a gente não quer plantar nenhuma semente. Então, a partir de hoje que nós viemos plantar uma semente, não é? Dê um sorriso, dê um bom dia, né? Dê um abraço, um aperto de mão, né? Fala muito obrigado, né? O poder do um, que o filme fala, porque no final o filme fala do poder do um. Isso, Né? E é o poder do que esse bom dia, essa semente. Tem poder isso. Muda dia, muda semanas, muda vidas, né? Você ser gentil. Ser gentil. Por que não sorrir, né? Em vez de ficar com a cara feia. Mas a maioria faz isso aí, né, meu irmão? O senhor mesmo, pastor, quando a gente está aqui, o senhor né, dizendo que quantas vezes o senhor chegou de manhã cedo, bom dia, se tá bom, meu queridão, vem dar um abraço, você entendeu? Você pensa que não, mas às vezes um sorriso, uma palavra amiga, sabe, é melhor do que de repente vários pães numa mesa, entendeu? Isso, então, esse é o exemplo. É o exemplo de Cristo. Ele veio, ninguém merecia nada, ele veio abraçando todo mundo. Você imagina, né, a carisma dele. Você imagina a carisma dele. Ele semeou isso, ele semeou o amor. O amor é tudo. Precisamos semear. Às vezes você quer nas pessoas, mas você precisa também dar. Melhor dar do que receber. Mas a maioria às vezes faz isso aí, entendeu? Mas é que a gente tá falando, você faz, você dá risada, você brinca, tudo, mas o ego de quem se acha, sabe? Ah, eu posso e você não. Uma parte que Entendeu? Eu posso e você não. Entendeu? Aí você dá risada. Aí não é você que tá rindo pra ele tá rindo de você. E mesmo você fazendo as coisas, um exemplo, entendeu? Que ele estava falando assim, do ego, o ego que se deixa suprir demais, do ser humano, entendeu? É que ele estava falando ali, né? Ali ele começou. Ele tinha o ego dele porque ele estava rico tudo. Só precisou aprender depois que caiu, que sofreu a queda lá tudinho, aí ele foi reconhecer tudo. Entendeu? E aí vem lembrar do passado. O pai dele falou o quê? Que era para ele ter isso, conquistar e conquistar, e ele ficou só naquele negócio da mente, conquistar e conquistou. Entendeu? Só que talvez não do jeito que o pai dele queria, ou conquistou do jeito que o pai dele quis conquistar, mas ele acabou vendo que não era nada daquilo, mas através do quê? Da queda, da síndrome que ele teve. Aí ele foi ver realmente que ele precisava ajudar os outros. Realmente ajudar. Ficou bem ajudando os outros. Exatamente. Ficou melhor. Aí sim. Não aí cobrando os outros. Não, eu vou ajudar. Assim como o Jonathan não é? Aí a pessoa ajuda. Entendeu? Mas o ego de quem você está ajudando, você acha. Entendeu? Mas o ego se supera. Peraí, o que esperar do ser humano? Que é O mal, que esperar? né, O que você, não, o que você vai esperar? Agora, você pode esperar de você. Você pode cobrar de você. Você pode se examinar e se posicionar. Você pode isso. Deus te deu essa autoridade, sim, para você ser feliz. Né? E isso eu acho que você tem direito de ser feliz. Sim. E às vezes, pequenas coisas que outras pessoas fazem interferem na minha felicidade. Estamos errados. Temos que nos blindar. Né? Lá em Efésios capítulo 6, versículo 10, fala que temos que tomar toda a armadura de Deus. Não é só o capacete, toda a armadura de Deus. Sim. Né? Então precisamos blindar um pouquinho mais. Né? O que os outros fazem está surtindo um efeito negativo. Então você tem que blindar. Porque a gente tem que lembrar que nós temos uma porção do Criador dentro Isso, de nós. Então, isso. todos nós, independente da vida que a gente teve, seja ela miserável, seja ela a pior,
né, de todas, a gente tem essa porçãozinha do Criador lá dentro, que é amor, porque Deus é amor, né, a Bíblia fala, e que a gente pode cultivar. Então, é fazer a minha parte, porque com certeza eu vou transformar o meu mundinho. E se não transformar, as pessoas e o mundinho não vai suportar. Né? Se eu virar uma pessoa insuportavelmente amável, as pessoas que não querem esse amor e não conseguem nem corresponder, elas não vão conseguir conviver perto de mim. E outra coisa, às vezes também é o extremismo, né? O extremismo. Sim. Querem viver no extremismo. Não, Deus ele quer equilíbrio. Como a ti mesmo, nem mais, Equilíbrio. nem mesmo. Equilíbrio. Buscar esse equilíbrio. Tem uma Porque, parte- pois não, né? Buscar esse equilíbrio. Se a gente não buscar esse equilíbrio, qualquer coisa que for menos do extremo não serve pra gente. Sim. Então precisamos buscar o equilíbrio, né? Então é o equilíbrio. Nós estamos buscando aqui o equilíbrio, né? Saber entender que eu vou errar. Eu te Sim. entender que também você também pode errar. Mas eu posso te ajudar e você também pode me ajudar. Então, quatro mãos, né? Faz melhor o trabalho. Sim. Quando eu tenho certeza, assim como o Luther King tinha da identidade dele, eu não me ofendo Sim. com o que as pessoas fazem comigo. Sim, sim, sim. Né? Pastor, eu tiro rapidinho sua palavra. Eu tiro por mim. Essa noite, depois da oração das 3, eu comecei a refletir um pouco a minha vida. As pessoas que passaram desde, tipo assim, no cotidiano do dia, esposa, mãe, né? E eu vim tirar eu cheguei a uma conclusão. Será que todo mundo estava errado, só eu estava certo? Será que o meu jeito estava certo e o jeito de todo mundo, das minhas ex-esposas, ex-namorada, primo, prima, sabe, que se afastaram de mim? Será que só eu estava certo e todo mundo ao meu redor estava errado? Até mesmo aqui na casa. Eu cheguei a uma grande conclusão. O errado nessa história toda era eu. O meu jeito estava fazendo as pessoas simplesmente... Aí é o quê? Eu sou, né? Que é a resposta dele. Qual é o problema do mundo? Sou eu. Essa é a realidade. Sabe o que eu vou fazer? Ele começa Eu vou mudando me o mundo, adequar- mudando você. Eu vou me uma adequar ao vez. quê? Eu vou me adequar ao mundo, você entendeu? Se eu estou fazendo do meu jeito está errado, então eu vou começar a fazer o quê? Do jeito das pessoas, entendeu? Isso que vem a trazer o quê? Um ser humano melhor ao dia a dia. Aí entra ali o jeito do Criador. É. Cuidado com o molde de outras pessoas. Sim, O jeito do Criador. do A essência, a Criador. essência. É a essência. Base. Eu li um pouquinho do livro do Martin Luther King, que fala da parte psicológica dele, né? Aí ele falou, né? Será que eu sou errado? Se Martin Luther King, porque ele fala de Deus, Martin Luther King tinha Deus. Sim, Então ele né, poderia cristão. falar, será que só eu nasci preto? Não entendeu? Entendeu? Então ele não ficou com aquela ideologia que ele era o errado. É. Que isso. Mas ele entendeu Ele entendeu o propósito o propósito. dele e a essência dele. Porque eu acho que a gente perde muito tempo. Todo mundo aqui, né? Acho que a gente Sim. pode ser claro, todo mundo aqui está buscando um outro modo de vida, né? Ninguém está aqui porque achou o pastor Wellington maravilhoso e veio para cá para ficar pertinho dele. né? Então eu acho que a gente pode ser transparente aqui. E aí não adianta eu ficar olhando para trás, e tal situação me levou a isso, ou como, né, ele falou, todo mundo estava errado e eu era o certo. Não, eu sou responsável pelas minhas escolhas, né? Eu tenho que assumir isso todo dia, né? Que se eu tô onde eu tô e como eu tô, eu sou o único responsável, né? Eu tenho uma opção todos os dias de escolher ser dependente de Deus. Ser melhor ou pior, né? Quando eu sou dependente de Deus, eu me torno um ser humano Foi que nem a outra pastora fez um trabalho aqui, isso se torna sem frustração. Aí foi o que ela trabalhou na gente, é tirar as frustrações. Porque se torna frustração. Aí É verdade. A frustração se torna um peso. Porque se Deus falou que ele não olha mais para as coisas que passaram para trás, por que eu vou ficar? Mas é assumir todo dia que eu sou o autor da minha vida e que eu tenho alguém em quem me espelhar. Minha referência é Cristo. Não é o pastor Wellington, não é o pastor Maurício, não é o Vanderlei, o psicólogo, não é a pastora Camila, ou não é o meu irmão que está aqui há mais tempo e que conseguiu estar numa caminhada um pouco mais longa do que a minha. Entendeu? A minha referência qual é? Eu tenho que ser igual a quem? Cristo. Eu tenho que amar com amor de quem? Não é com... Porque com certeza, o pastor Wellington pode doar a vida dele aqui, mas nada vai se comparar ao amor que Jesus Cristo dispensou naquela 1 cruz. Coríntios capítulo 13. Nada, né? Porque a gente não merece nada, né? E nós temos um Deus tão maravilhoso e tão gracioso que ele não nos trata Ainda bem que segundo ele- aquilo que nós semeamos. Ainda bem que você falou assim, ainda bem que ele não dá o que a gente merece. Ele dá o que a gente não Ele merece. não dá o que a gente não dá, segundo a nossa plantação, né, pastor? Porque se a gente fosse, de fato, colher o que a gente plantou, Só pela não ia misericórdia. sobrar Ele nos um. trata com misericórdia. 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 Deus não nos dá aquilo que a gente merece. Graça Ele nos dá aquilo que nós não merecemos. Exatamente. É verdade, é verdade. Eu quero. Só uma pergunta. O Rodrigo queria falar alguma coisa? No filme eu escutei uma frase, até pelo que ele falou pra mim, eu vou levar pra mim agora, que quando a gente fica nervoso, vem no coração, e a gente fica burro, né? Isso, essa frase também, não deu tempo de marcar. Eu vou- Meu Deus. Eu vou
Eu vou tentar não ficar mais nervoso. Não, Pra mas mim ficar mais esperto. É. Eu ficando mais esperto, Que o nervosismo emburrece a gente. eu ficando mais. Não, Mas é sério, eu ficando mais. Sem eu ficar nervoso, eu tenho uma inteligência pra pensar e agradar os que estão ao meu redor. Sim. Boa. Era isso que eu ia falar. Na verdade, 3 pontos, né? O primeiro que o João falou e o pastor completou, né? Que eu faço. Uma coisa que eu aprendo, às vezes, as pessoas nas casas aí que a gente passa, aí tem gente que a gente mesmo resgata e leva, e aí quando a gente volta na semana seguinte, o cara foi embora, né? E aí o pessoal já vem todo assim, pô, o pastor vai ficar muito triste, cara. Não, por quê? Porque eu faço realmente por amor, mas eu faço sem expectativa.